文章の要素 elementos da oração. Minasan, konnichiwa. Esta aula é uma aula especial para aqueles que querem entender sobre os elementos da oração. Bem, o alvo desta aula é entender o significado do SVO, compreender a função do SVO, entender como ocorre o processo linguístico e de sua composição oracional. E por último, entender os 3 tipos de estruturas oracionais. Estão prontos? Vamos lá então. Na maioria dos livros didáticos de gramática, aprendemos o sistema de sigla tradicional: sujeito, verbo, objeto. Afinal, qual seria seu real significado? Da mesma forma que o DNA é a estrutura responsável pela transmissão de todas as características genéticas, como cor dos olhos, da pele e do cabelo, fisionomia, entre outras, no processo de reprodução dos seres vivos, o SVO trata-se de componentes limitados que possuem certas funcionalidades que capacitam a combinação e a geração de meios limitados para a comunicação e expressão. De acordo com a sua combinação, podem gerar várias línguas. Assim, para facilitar sobre o que se trata SVO, gosto de chamá-lo de DNA linguístico. O DNA linguístico é composto pelos seguintes elementos: S, sujeito; V, verbo; OD, objeto direto; OI, objeto indireto. Após entendermos que a língua porta um DNA linguístico, composto por elementos que se interagem para a produção da linguagem, agora podemos começar a falar sobre qual sistema que produz tais interações, que determinam a função como em SVO. Podemos dizer que a língua é um conjunto de pequenas unidades que, agrupadas, formam um sistema. Mas qual seria o significado e função do SVO? A fim de facilitar ainda mais nossa explicação, imagine que a língua é composta identicamente como o sistema solar simplificado, onde que o Sol, a estrela que rege harmonicamente todos os planetas ao seu redor, chamaremos de S, sujeito. Processo de translação, aquele que rege a harmonia do sistema, fazendo a Terra girar em torno do seu núcleo, Sol, ocasionando alterações de acordo com o movimento e tempo. Chamaremos de verbo. Terra, a estrela que é regida diretamente pelo Sol. Será chamada então de objeto direto. E por fim, a Lua, a estrela que é regida pela Terra, sendo indiretamente regida pelo Sol. Será objeto indireto. Observe a seguir, alegoricamente, os elementos SVO apresentados em uma estrutura cognitiva, ou seja, um modelo perceptivo da língua. Os elementos essenciais da oração tratam-se das unidades que geralmente estão presentes dentro da oração para expressar o que queremos dizer. O sujeito, alegorizado aqui como Sol, tem a função de apresentar o agente, tema ou assunto, animado ou inanimado, sobre o qual quero falar. Este sempre estará inserido no verbo, apenas com a exceção de casos de omissão. Em modos gerais,
sempre iniciará um processo. O verbo, como já foi apresentado anteriormente, o verbo representa o núcleo da oração, devido portar ser o único elemento da oração com a função de expressar movimento, estaticidade, processo, modo, voz, negação, afirmação, intenção, capacidade, etc. O verbo será representado aqui como o processo de translação, com o qual liga-se e influencia através do movimento, tempo e mudança diretamente ligada ao seu complemento, a terra, de acordo com sua necessidade. Objeto direto, representado pela terra, trata-se do complemento animado ou inanimado exigido pelo verbo. Se diz ser direto, pois está intimamente ligado ao verbo, a fim de completar o sentido do mesmo. Em modos gerais, finalizará o processo. Objeto indireto, representado pela lua. Trata-se da apresentação de uma terceira pessoa ou objeto que ocasiona uma mudança vantajosa ou desvantajosa dentro da oração. Poderá ser expressado como ser animado ou inanimado. Completará circundando a ideia do objeto direto, terra. Por isso, é representado pela lua. Bem, depois que já sabemos o que significa SVO, agora precisaremos entender como geramos uma oração. Segundo a linguista japonesa Yuko Sakai, o processo de geração das orações é realizado da seguinte forma: temos uma determinada coisa, da qual percebemos através dos 5 sentidos. O reconhecimento de tal coisa só poderá ser realizado quando associamos o seu nome com o seu sentido, o que significa a cognição. Para expressar essa associação cognitiva, utilizamos a linguagem. A linguagem é a expressão da cognição. Por último, podemos transmitir essa linguagem em uma determinada comunicação. Observe na prática em um resumo sugestivo sobre os 5 passos do processo linguístico. 1. Coisa. Input. 2. Percepção. São 6 sentidos: a visão, o olfato, o paladar, a audição, o tato e a cultura. 3. Cognição. Estrutura cognitiva. Nível semântico. Por exemplo, Sr. Tanaka colhe as maçãs para as crianças. Este é o processo de codificação, realizado no nível fonológico, nível morfológico e nível lexical. 4. Linguagem. Estrutura profunda. Nível sintático. Aqui são geradas as estruturas genéricas. E por último, comunicação. 5. É a fala e a escrita. Estrutura superficial, trabalhada no nível ortográfico. Sr. Tanaka colhe a maçã para as crianças. Output. Assim, o DNA linguístico, S, sujeito ou tema, V, verbo, OD, objeto direto, OI, objeto indireto, serão considerados as informações essenciais da oração. No método cérebro japonês, você formará as orações fazendo uso do diagrama da cebola.
S, V, O, D, O, I serão apresentados neste padrão. Note que V aqui será apresentado com a letra M, ou seja, o miolo da cebola. Informações essenciais. Tema ou sujeito da oração. Objeto indireto. Objeto direto. E o miolo. Além das informações essenciais, aprenderemos também as informações secundárias, também representados pelos advérbios. As informações secundárias são transpositores oracionais, advérbios de tempo, advérbios de lugar, advérbios de quantidade e, por fim, advérbios de aspecto ou forma. Leben. Exemplo de orações. Como foi explicado, as orações são formadas a partir dos 5 passos do processo linguístico: coisa, percepção, cognição, linguagem, e, por fim, comunicação. Bem, as estruturas para expressar uma oração são apresentadas da seguinte forma: estrutura cognitiva associa a combinação de sentidos para uma determinada expressão. Estrutura profunda, da qual utilizamos o DNA linguístico, SVO, em uma fórmula genérica para criar inúmeras orações. Por último, a estrutura superficial, o resultado final da formulação de uma oração, tanto da forma de fala como de escrita. Observe o primeiro exemplo. Estrutura cognitiva: Senhor Tanaka colhe a maçã para as crianças. Na estrutura cognitiva, teremos, iniciando a mudança com o sujeito Senhor Tanaka, o verbo colher realiza a mudança. Finaliza a mudança com a maçã, objeto direto. Ou seja, com estas informações podemos entender o essencial. Adiciono para quem vai a mudança, para as crianças, objeto indireto. Observação. Agora você deve ter entendido por que a gramática tradicional da língua portuguesa reconhece o objeto indireto através da presença de preposições, não é mesmo? Sendo que o objeto direto geralmente virá juntamente com o artigo definido, o, a, os, as, ou não definido, uma, uns, umas. Na estrutura profunda teremos: Senhor Tanaka colhe a maçã para as crianças. Lembrando que em português começamos a partir do miolo.
E por fim, a estrutura superficial. Sr. Tanaka colhe a maçã para as crianças. Vamos ver agora a mesma estrutura em japonês. Estrutura cognitiva. Tradicionalmente, a sequência do raciocínio japonês não possui uma ordem dos elementos da oração 100% definida, o que dá liberdade para começarmos a oração por qualquer parte sem alterar o sentido. Geralmente começamos pelas informações. Assim, expresso a segunda ou terceira pessoa, kodomo ni. Inicio a mudança com ringo o. Realizo a mudança com o verbo torimasu. Na língua japonesa, não é obrigatório o uso do sujeito ou tema da oração, devido este já estar contextualizado pelo verbo. Entretanto, caso seja necessário expressar o sujeito ou tema, adicionamos aqui. Estrutura profunda. Tanaka-san ga kodomo ni ringo o torimasu. Lembrando que sempre começarei a estrutura a partir das informações, ou ainda das cascas para o miolo. Por fim, a estrutura superficial. Tanaka-san ga kodomo ni ringo o torimasu. Ou ainda, kodomo ni ringo o Tanaka-san ga torimasu. Ou ainda, ringo o Tanaka-san ga kodomo ni torimasu. Observação: no japonês falado, poderemos inclusive iniciar a oração pelo miolo. Estrutura cognitiva. Expresso tempo e mudança com o verbo exclamativo. Pegou. Totta yo. Inicio a mudança com ringo o. Expresso a terceira pessoa, kodomo ni. E se necessário, posso adicionar o agente, Tanaka-san ga. Assim, totta yo ringo o kodomo ni Tanaka-san ga. Na estrutura superficial, totta yo ringo o kodomo ni Tanaka-san ga. Ou ainda, ringo o kodomo ni Tanaka-san ga totta yo. Ou ainda, kodomo ni ringo o Tanaka-san ga totta yo. Segundo exemplo, estrutura cognitiva. Início de uma mudança com Senhora Keiko. Realizo a mudança com o verbo deu. Finalizo minha mudança com doces. Estrutura profunda. Senhora Keiko deu doces. Estrutura superficial. Senhora Keiko deu doces. O mesmo em japonês. Estrutura cognitiva. Exponho a agente Keiko-san. Finalizo a mudança, okashi o. E expresso a mudança com o verbo dar, no passado, ageta. Estrutura profunda. Keiko-san ga okashi o ageta. E por fim, estrutura superficial. Keiko-san ga okashi o ageta. Terceiro exemplo. Estrutura cognitiva. Inicio expressão a mudança acredito. Ou está expressando eu, o agente da oração. O verbo acreditar em português perde o complemento em alguém. Acredito em alguém.
Assim, não preciso do objeto direto. E vou direto para objeto indireto em Deus. Estrutura profunda. Acredito em Deus. E por fim, estrutura superficial. Acredito em Deus. O mesmo exemplo em japonês, estrutura cognitiva, inicio a mudança com Kami-sama o. Note que em japonês o raciocínio é diferente ao português. Em japonês não dizemos acredito em, mas sim em o que. Por isso que teremos objeto direto no lugar de objeto indireto. Expresso a mudança com o verbo confiar, shinjiru. Estrutura profunda, Kami-sama o shinjiru. E por fim, estrutura superficial, Kami-sama o shinjiru. Em raros os casos, também podemos dizer Kami-sama ni shinjiru. Está aqui, então, a aula sobre os elementos da oração. Nos vemos na próxima aula. お疲れ様でした。Na próxima aula, veremos sobre as colocações verbais.